Olá, meus amigos, bom dia. Eu sou Giane, a obreira da Igreja da Graça, e vim trazer para vocês uma palavra. Esse propósito é um propósito mais de oração, mas é claro que para que nós possamos orar, nós temos que ter um direcionamento do Senhor. E esse direcionamento que nós temos que ter é a palavra do Senhor, não existe outra. É nela que Ele fala conosco, que Ele nos instrui, nos perdoa, nos orienta, nos capacita. Ele também nos guarda, nos reveste com seu poder, com a sua força, nos dá coragem para enfrentar um novo dia. E é por isso que nós estamos querendo, todos os dias, buscar mais e mais essa presença, nos encher do Espírito Santo do Senhor, renovando as nossas forças no meio do caminho, para que ninguém, nem nós, nem a nossa casa, venha ficar para trás. Nós teremos que buscar mais a face do Senhor. É Ele que nos cobre com suas bênçãos, Ele que nos consola nas nossas dores, é Ele quem faz mais do que pedimos e pensamos. Então, nesse primeiro momento, nós vamos aqui falar com o nosso Deus. Ainda que por um minuto, nós vamos falar com o nosso Deus. Então feche os teus olhos e diga: meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, nos permite entrar na tua presença, ouvir o teu conselho, a tua correção, fala o teu amor para nós, nos enche com o teu Espírito, nos dá a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Nesse propósito nós também vamos deixar um espaço para você colocar o teu pedido de oração, aquela pessoa que precisa de uma oração, você que está no grupo, você envia para nós. E se você está vendo de um outro formato, seja no Facebook, no Instagram, você envia para nós no nosso Instagram, no nosso Facebook. E se esse vídeo alcançar o YouTube, você envia também nos comentários, para que nós possamos buscar pela sua vida, porque você não nasceu sem propósito, você tem um propósito e Deus ama você. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus. Talvez você se julgue uma pessoa ruim, mas o Senhor conhece teu coração. Ele nasceu para você também, esse sol. E o Senhor Jesus, quando morreu, Ele morreu por todos. Então não se julgue maior nem menor, apenas peça o socorro de Deus na sua vida. Amém? E é isso aí, meu irmão e minha irmã. A resposta, ela vem do Senhor. Ela não vem da irmã, ela vem do Senhor. A resposta do Senhor para a tua vida hoje, ela está na Bíblia. Aqui eu tenho um texto que fala em Lucas 24, versículo 13 até o 32. Diz assim: então os olhos de ambos se abriram e eles o reconheceram. Aleluia. De que estão falando? Diz assim: dois homens caminhavam pela estrada. Você está caminhando pela vida, você está buscando conselho, conforto, você está buscando uma vida melhor. Esses dois homens estavam caminhando ali pela estrada. O caminho era de 7 milhas, cerca de 2 horas a pé. Eu acho que você já sabe de quem eu estou falando, né? Esses dois homens. Eles estavam caminhando ali a pé, porque caminhar é a pé, né? Por cerca de 2 horas. É muito tempo para uma reflexão. Eles haviam saído de Jerusalém. Nossa, eles haviam saído de Jerusalém, aonde o Senhor disse que tinha dito: ficai em Jerusalém, até que se cumpra o prometido. Em direção a uma aldeia chamada Emaús, oh glória a Deus. E cada passo que davam os afastava do lugar onde tudo havia desmoronado. É verdade, às vezes a gente só quer sair de perto da confusão, do problema, da tristeza, da angústia. E a gente vai se afastando, se afastando, se afastando daquele lugar onde tudo parece destruído, desmoronado, irreconstruível, né? Então, esses homens estavam ali, certamente, muito tristes, muito desconfortáveis naquele lugar, porque eles criam em algo e agora esse algo tinha desaparecido, né?
E o texto diz 3 dias antes, o homem em que eles haviam depositado toda a sua esperança havia sido preso. É verdade, às vezes você tem uma pessoa na tua casa em que a tua esperança está nela, né? Ela sustenta a casa, ela cuida de tudo, ela vai, ela vem, ela resolve, ela ajeita o cano quebrado. E quando essa pessoa se afasta, as nossas esperanças elas tendem a esfriar, ou se desviar ou cair, né? E ele diz assim, ele havia sido preso, julgado injustamente e crucificado, né? Então não foi só uma prisão, não foi só um julgamento, teve um desfecho que foi a crucificação. A crucificação é algo que naquele tempo era para uma pessoa maldita, né? E então diz assim, agora, boatos que o túmulo estava vazio, circulavam entre os discípulos, mas eles não sabiam o que pensar. Na hora da dor, da confusão, do desespero, quem é que sabe dirigir seus próprios pensamentos, não é mesmo? Nós ficamos atônitos, tristes, às vezes envergonhados, nós ficamos sem direção, e é o Senhor que nos dá a direção, é o Senhor quem nos faz voltar para o caminho, é o Senhor que nos traz a luz, é o Senhor que nos traz conforto, refrigério. Tudo isso só tem no Senhor, Ele é a resposta. E ainda diz, mas eles não sabiam o que pensar, iam com o coração pesado, conversando sobre tudo o que havia acontecido, tentando dar algum sentido à dor que carregavam. Quando a pessoa está sem norte, ela quer procurar um jeito de resolver isso, ela quer achar uma resposta, ela quer achar uma solução, ela quer viver uma novidade de vida, ela espera que alguém possa dizer para ela aonde ela deve ir, como ela deve se sustentar, como ela vai passar por essa tribulação. São coisas que às vezes você não sabe o que vai acontecer, né? O texto diz, foi nesse caminho, não num templo, numa reunião de oração, não num momento de grande espiritualidade. Não foi em lugar nenhum especial, foi no caminho. E a palavra diz que Jesus é o caminho, né? E eles estavam no caminho para Emaús. Que o Senhor Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Esse caminho assim, cheio de turbulência, de preocupação, de dor, de aflição, de saber o que vai ser amanhã, já que eu já não consigo mais coordenar meus próprios pensamentos, meus próprios passos, é o Senhor que traz a resposta. Ele vem com mão forte e desembaraça tudo, desfaz todo o nó, toda a confusão. Ele abre as portas, ele traz de volta a alegria. É só o Senhor, não tem outro não. Então, aqui diz que Jesus começou a caminhar com eles. E grande alegria, né? Quando Jesus começa a caminhar com a gente. Às vezes a gente está tão atormentado que a gente não consegue caminhar com Jesus. É Jesus quem vem caminhar com a gente. A gente vem buscando uma resposta e a tendência é a gente se afastar mais do Senhor. Mas o Senhor vem em nosso socorro. Porque Ele sabe que o nosso espírito está atribulado, nossa alma está meio confusa. O Senhor passou por momentos de dor, de solidão, antes da crucificação, né? Jesus caminhava ali com eles. E assim, imaginam essa cena, uma das mais belas, né, do Novo Testamento. Jesus ali se aproxima, começa a caminhar como se fosse um estrangeiro. E o Salvador, ele não esperava que aquelas pessoas de imediato o reconhecessem. Porque quando nosso coração está atribulado, nossa visão está turva, e quando a visão está turva, a gente não enxerga claramente.
Ainda que a gente sinta aquela presença do Senhor, o Espírito Santo nos envolvendo, a gente não consegue definir, porque há confusão na mente. É por isso que nós temos que orar, pedindo a Deus a direção, porque muitas vezes a nossa mente ela não está dando as respostas que a gente quer em meio à dor, né? E ali Jesus aparece exatamente quando estamos indo embora. Opa, Jesus não quer que ninguém vá embora, não. Jesus quer você no lugar onde Ele te colocou, em Jerusalém. Ele disse ficar em Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Não há motivos para você se afastar da tua casa. Não há motivos para você sair. Não há motivos. Alguém que vai deixar o lugar e você sai? Não. Que é isso? Quando estamos confusos, quando a tristeza pesou mais do que a fé. É, meu irmão, você não deixou de ter fé, não. Apenas o peso da dor se mostrou maior. Mas a tua fé não é pequena. Isso você crê. Porque a palavra de Deus diz que se a tua fé for como um grão de mostarda, oh glória a Deus, grandes coisas você fará. Então, em meio à dor, a tua fé parece que ficou pequena. Aí você pensa, agora ela é um grão de mostarda. Eu tenho que regar, eu tenho que fazer essa fé crescer para que os passarinhos venham se aninhar. Ou seja, para que você possa sustentar a fé de outros. Em nome de Jesus. E o texto diz, e ao longo desse encontro, no caminho de Emaús, o Senhor Jesus se revelou como a resposta para 3 das experiências mais comuns da vida humana, ou seja, a tristeza, a confusão e a falta de alegria. Então nós temos que caminhar juntos. E quando Jesus se revela, a palavra do Senhor diz que ali ele sentiu um coração aquecido, mas quando ele se revelou, oh glória a Deus, os olhos dele se abriram. Nós temos que caminhar, mas não com nossos olhos fechados, com nossos olhos abertos. Nossa fé viva no Senhor, ainda que a tribulação, o problema se manifeste como grande. Lembra, meu irmão, minha irmã, nosso Deus é maior. Ele está sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado porque em meio à confusão, à tristeza e à dor, a falta de alegria, o Senhor não nos abandona. O Senhor caminha conosco. O Senhor é o nosso apoio. Tua palavra diz que o Senhor disse que não nos deixaria. E aí o Senhor cumpre. O caminho de Emaús mostra que quando havia tudo isso no coração, na mente, na alma desses homens, o Senhor se aproxima. Trabalha conosco esse dia, Senhor. Aquele que está fraco, doente, enfermo, na dor, na tristeza, na angústia, na confusão. Vem, meu Deus, sobre ele. Caminha com ele. Renova os planos dele. Fortalece ele. Dá força ao cansado. Faz essa pessoa, meu Deus, alçar voo e alcançar grandes limites no céu. Aleluia. Que o Senhor seja com todos. Que o teu dia seja maravilhoso, extraordinário. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a luz dele sobre o teu rosto e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus, eu quero, meu irmão e minha irmã, que você fique nessa fé. Não desista. Abra teus olhos e caminha com Jesus. Amém? Graças a Deus. Se você precisa de oração, você envia para nós. Deus abençoe.